Olá, turminha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje vamos iniciar o módulo 5, Teatro de Sombras, página 169 da apostila. Acabou a luz nessa casa, veja o que está acontecendo, observem. Quais fontes de luz estão sendo mostradas na imagem? Tem luz de vela, luz da lanterna, luz de fogão e a luz da lua. Podem observar isso. Luz da lua, lanterna, fogão e vela. Tudo certo, né? Muito bem. Qual é a fonte de energia de cada fonte de luz? A luz de vela é a chama de fogo do pavio que você acende, não é verdade? Muito bem. A luz da lanterna é a luz elétrica produzida por pilhas que a gente coloca lá no aparelhinho, na lanterninha para ela acender. A luz do fogão é produzida pelo fogo do gás, né, do fogão. E a luz da lua, este astro é iluminado pelo sol e reflete para a Terra a luz que recebe. Natural, luz, né? Porque, na verdade, a lua, ela não tem luz própria. Quem ilumina a lua, já disse isso na sala, é o sol, que reflete a luz e ilumina. Assim como ele ilumina e aquece a Terra, ele ilumina a lua também. Muito bem. Quais são as barreiras que estão impedindo a passagem da luz e formando as sombras? Olhem aí. As barreiras são, na sala, a mulher, certo? Tá vendo aqui, ó? No quarto do menino, o urso de pelúcia. Que mais? Na cozinha, o homem. E no lado externo da casa, o gato, os arbustos e a própria casa. São todos objetos que impedem que a luz reflita e por isso faz a sombra. Todas as vezes que tiver um objeto onde não passa, bloqueia a luz, o que acontece? A luz fica no objeto e reflete o quê? A sombra. Forma a sombra numa parede ou no chão. Muito bem, vamos lá para a página 170. Conhecendo o teatro de sombra. Nos módulos anteriores, você viu que para se formar uma sombra é preciso ter fonte de luz, um objeto para bloquear a passagem da luz e uma superfície na qual a sombra se projeta, que pode ser o chão e a parede, né? Por exemplo, os exemplos da página anterior mostram, portanto, vários modos de se produzir sombras. O ser humano é fascinado pelas sombras e ao longo da história tem produzido sombras para criar emoção e arte. Um exemplo disso é o teatro de sombras. Converse com seus colegas. O que você sabe sobre o teatro de sombras? Então, vocês não vão estar na sala de aula, não vão ter como trocar informações e conhecimentos com os coleguinhas, mas podem trocar informações com as pessoas da sua família que estão aí pertinho de você na sua casa, tá bom? Pergunte para eles se eles já viram teatro de sombras, se eles sabem o que é. E você já sabe o que é? Bom, aqui nós podemos ver, por exemplo, né, o músico que toca instrumentos durante a apresentação. Entre os manipuladores da tela fica uma fonte de luz, que é atrás, né? Bonecos que contam histórias e os manipuladores de bonecos. É mais ou menos isso que acontece num teatro de sombras. Vamos lá para a página 171? Acompanhe a seguir uma lenda sobre a origem do teatro de sombras. Eu vou contar a história e vocês vão acompanhar e prestar bastante atenção. A origem do teatro de sombras. Diz uma antiga lenda chinesa que no ano 121, o imperador Hu Ti, da dinastia Han, muito triste com a morte de uma bailarina que amava, exigiu que o mago da corte a trouxesse de volta do reino das sombras ou ele mandaria decapitá-lo, cortar a cabeça dele fora. O mago da corte, com medo, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta de bailarina, usando uma macia pele de peixe. Depois, mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca de modo que ficasse contra a luz do sol, deixando transparecer a luz. No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso jardim do palácio. À som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina se movimentando com a graça e suavidade. Nascia assim o teatro de sombras.
No teatro de sombra tradicional, os bonecos são feitos de pele bem fina, de algum animal de seda, tecido ou de papel fino. Esses materiais são recortados e pintados. Desse modo, um pouco de luz pode passar através desses bonecos. Deu para ver? Então foi assim que diz a lenda que surgiu o teatro de sombra. Vamos lá para a página 172. A imaginação e as sombras. Além do teatro tradicional de sombras, feito com bonecos delicados e transparentes, existem outras versões. Nas versões modernas, às vezes, são usados bonecos escuros que mostram bem o contorno da figura. Em outros casos, as sombras formadas pelo corpo dos atores se movimentam diante da luz. Então, na verdade, tem que ter personagens, tem que ter um pano branco e tem que ter um reflexo de luz para poder criar, então, o teatro de sombra. Aqui nós temos 2 exemplos: teatro de sombras com bonecos opacos e teatro de sombras com seres humanos. Olha que bacana, interessante essas fotos bem modernas do teatro de sombras adaptados de hoje em dia, tá? Agora, a mão na massa. Eu vou passar para vocês uma atividade que vai ser um trabalho de ciências, ok? Agora você formará um grupo e fará o próprio teatro de sombras. Infelizmente, não temos como nos reunirmos e fazermos nenhuma atividade, como eu já disse anteriormente, em grupos ou duplas, por causa do distanciamento social. Então, nós vamos adaptar, cada um vai realizar essa atividade sozinho, individualmente, com os seus materiais e com aquilo que você puder fazer de acordo com a sua criatividade, tá bom? Então, quais os materiais? Uma caixa de papelão, pode ser, pessoal, uma caixa de sapato, tá? Papel cartão preto ou cartolina preta, uma folha de papel manteiga ou papel de seda branco, que é aquele papel mais transparente, palitos de churrasco, tesoura com pontas arredondadas, fita crepe ou fita adesiva, que pode ser durex, lápis, borracha e uma lanterna luminária. São esses materiais que vocês vão precisar para confeccionar esse teatro de sombras. Aí aqui na 173 está explicando passo a passo. Siga as orientações da professora para a montagem do teatro de sombras. Veja os exemplos de passo a passo. Então vamos lá. Com a ajuda de um adulto, deve-se tirar o fundo da caixa, deixar só a lateral. Vocês podem utilizar uma caixa de sapato ou uma caixa qualquer que vocês tiverem em casa, uma caixa grande, média ou pequena de papelão. Pode ser até uma caixa de presente, como essa daqui. 2. Faça uma moldura para frente do palco e cole o papel manteiga. Então, na frente da caixa, vocês vão colar o papel manteiga e fazer em volta uma decoração com uma moldura do jeito que vocês quiserem, com o material que vocês tiverem em casa, tá bom? Os bonecos prontos devem ser colados nos palitos. Vocês vão escolher os personagens da sua história, do seu teatro. Você vai confeccionar, você pode confeccioná-los, pessoal, assim como está aqui, tá? No papel cartão preto ou um outro papel, numa cartolina preta, num papel que você tiver escuro para poder fazer a sombra. E aí, por último, depois de colar a moldura na frente da caixa, é só criar a sua história e iniciar a sua apresentação. No caso aqui, vocês vão criar o teatro de sombras e vocês vão criar os seus personagens. Então, é bem simples. Você pega a caixa qualquer, corta ela, deixando ela vazada. Ela vai ficar só com a parte em volta, certo? Então, ela vai ficar somente com a parte em volta. Tá vendo aqui, ó? Certo? Aqui vai ficar vazado, não vai ter nada. O que que você vai fazer? Você vai pegar a folha de papel de seda e vai colar aqui essa folha em cima, essa parte aqui que ficou vazada. Você vai colar essa folha aqui, tá vendo? Você vai colar ela. Ela é uma folha transparente, ok? Aí você vai fazer a sua moldura e decorar como você quiser em volta. E os personagens, você vai fazer os seus personagens como você quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer uma galinha, um pato, eu vou desenhar ele na cartolina preta ou no papel cartão preto, vou contornar e vou colar ele no palito de churrasco. Então, pega o palito de churrasco, cola o seu personagem aqui, de forma que ele vai ficar o quê? Você vai manusear. Então, o que que vai acontecer? A sua caixa vai estar aqui, com a folha de seda em cima, certo? Você vai refletir a luz de trás para frente e vai colocar os personagens atrás, de forma que forme a sombra e dê para ver na frente os seus personagens, tá bom?
Se tiver tempo hábil, nós faremos o quê? Eu pedirei para vocês fazerem uma pequena apresentação na sala de aula com o seu teatro de sombra lá para nós. Mas eu não sei se nós vamos ter tempo hábil para isso, para nós podermos realizar essa atividade, porque nós ainda não sabemos quando será que nós estaremos juntinhos na sala de aula novamente. Vamos aguardar. Então, esse trabalho de ciências é para confeccionar um teatro de sombras. Página 172 e 173 está instruindo os materiais e o passo a passo de como confeccionar, tá bom? Vocês vão entregar lá na escola o seu teatro de sombra com os seus personagens. Ou você vai enviar uma foto para a Pro dar nota. Vale nota, hein, turminha? Até o dia 19/4, segunda-feira, você vai enviar o trabalhinho lá para a escola. Se você não puder ir presencial, nós não estivermos presencial, você não puder ir, ou você preferir mandar foto, você mande a foto para mim no privado que eu vou estar dando nota para você. Não deixe de realizar essa atividade. Qualquer dúvida, é só perguntar para a Pro, ok? Então, bora fazer!